Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui no Domingão trazendo para vocês um texto que foi publicado na página dessa queridíssima Vilma Capuano, um texto de Adyashanti. E vamos lá, correr risco traz cura. É isso aí, vamos lá. Saiba que os traumas não curados da criança interior aparecem em sua vida como codependência e obsessão por outros, desejo de agradar a todos, necessidade de aprovação, medo de ser abandonado, atraindo parceiros narcisistas, tolerando comportamentos abusivos. Finalmente, ao dar um passo para avançar, deve haver o equilíbrio entre ousar explorar coisas novas e aceitar a parte que está assustada ou com vergonha e incerteza, porque a criança interior lembra que no passado, quando desafiava a ordem existente, resultou em punição, humilhação, condenação e privação de amor. Correr o menor risco cura a ferida. Ele restaura confiança, coragem e dignidade. A iluminação é o despertar do sonho de ser um eu separado da realidade universal. Finalmente, o indivíduo se vê como realmente é. Você é e sempre foi o que procura. Todos já são a natureza suprema, natureza búdica ou consciência crística, mas a maioria não sabe disso. Adyashanti. Na verdade, o texto é da Vilma Capuano, baseada nesse parágrafo do Adyashanti. Agora que eu entendi. Bom, de qualquer maneira, vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Correr risco traz cura. Quando nós enfrentamos situações difíceis que nos vão trazer sofrimento psíquico, muitas vezes nós usamos o que na psicanálise a gente chama de mecanismos de defesa. São formas que a nossa mente, que a nossa psique encontra de não sofrer, formas de ou eliminar por completo o sofrimento, por exemplo, quando eu reprimo totalmente a lembrança de uma situação que me trouxe muito sofrimento psíquico, ou diminuir o máximo que eu puder esse sofrimento, né? Só que usar mecanismos de defesa consomem a nossa energia psíquica, a nossa bateria, né? Nós nascemos com uma determinada quantidade de energia psíquica e isso é muito individual, falando do ponto de vista espiritual, tem a ver com todas as nossas encarnações do passado, o quanto nós pudemos trazer aproveitamento das lições, e com certeza isso vai reabastecendo o nosso campo mental, né? Nosso corpo mental, nosso corpo emocional, e a gente vai ter mais energia para investir na vida presente. Só que se eu usei ao longo também de todo o meu processo evolutivo muitos mecanismos de defesa, eu já nasço com a minha psique pouco abastecida dessa energia. E aí eu vou ter muito mais dificuldade para lidar com todos os conflitos que são pertinentes ao mundo da terceira dimensão e ao mundo de expiação e provas, não é? Estamos aqui todos para fazer a provinha, como eu sempre digo, é o mais difícil. Aprender a lição do ponto de vista teórico é muito fácil, a questão é quando vem as provinhas, né? E correr o risco é uma das provas. Eu tenho uma dificuldade, eu identifico essa dificuldade e eu preciso quebrar esse padrão de me boicotar sempre que eu estou diante de algo que me traz medo. Muitas vezes um medo imaginário, um medo ilusório, né? Fantasioso de algo, e que enquanto eu não enfrento, eu vou continuar perdendo energia psíquica. Quando eu enfrento, eu ganho,
e quando eu corro da situação, eu perco energia psíquica, eu continuo no mecanismo de defesa. Os processos de auto-boicotes, que são aqueles comportamentos que fazem com que eu não consiga dar um passo à frente e, consequentemente, não consiga encontrar a minha felicidade em vários níveis e dimensões, né? E então eu não saio daquele círculo, né? Daquele ciclo vicioso que me faz permanecer estagnada numa determinada situação, numa determinada dificuldade. É preciso ter coragem para enfrentar os nossos medos, porque senão nós nunca vamos sair da mesmice e nunca vamos ser felizes, não é? É isso. Vamos lá, falando um pouquinho. Saiba que os traumas não curados da criança interior aparecem em sua vida como codependência e obsessão por outros, desejo de agradar a todos, necessidade de aprovação, medo de ser abandonado, atraindo parceiros narcisistas e tolerando comportamentos abusivos, né? Os traumas não curados da criança interior. Peraí, gente, que fechou aqui para variar, né? Eu já sempre falo para vocês que de vez em quando ele fecha. Traumas não curados da criança interior. Então, as nossas primeiras relações, quando a gente chega ao mundo, são com os nossos pais. Em primeiro lugar, especialmente com a nossa mãe. A chegada ao mundo e a forma como eu sou recebido ou recebida vai determinar muito da minha personalidade dali para frente, né? A criança, se eu me basear pelos conceitos do pediatra e psicanalista Donald Winnicott, ele fala da mãe suficientemente boa, significa aquela mãe que para a criança que ainda não tem um ego estabelecido, um recém-nascido, ela vai entender o mundo somente através das sensações físicas de prazer e desprazer. Quando eu tenho fome, eu estou em desprazer. Quando a mamãe dá ou o peito ou a mamadeira, eu saio do desprazer e vou para o prazer. Quando eu tô com a fraldinha molhada, eu tô em desprazer. Se eu tenho uma coliquinha, eu tô em desprazer. Se a mamãe me ajuda, eu volto para o prazer. E assim eu vou estabelecendo essas duas colunas, aquela que for maior, que a gente supostamente acredita que seja a coluna do prazer, que essa mãe seja suficientemente boa para tirar essa criança, esse bebê, dos sofrimentos físicos que ela experimenta, das sensações desagradáveis e de desprazer. Ela vai internalizando que o mundo consegue me acolher no meu sofrimento e me trazer a restauração do equilíbrio. Se é uma mãe que não consegue fazer isso, ela vai ficando com a coluna do desprazer muito maior do que a do prazer, e isso vai causar a necessidade, ou em primeiro lugar, de maneira inconsciente, eu não sou boa o bastante para ser amada pelo mundo, pela família, pela minha mãe. Então eu preciso desenvolver formas de obter o amor, que é o combustível principal para o nosso desenvolvimento aqui no plano terreno. Essas formas de encontrar amor, a codependência, eu encontro alguém que tenha algum nível de transtorno e eu me conecto com essa pessoa e não consigo desconectar porque eu tenho a necessidade de me nutrir daquela energia que de repente tem a ver comigo também, né? Desejo de agradar a todos, como dizia o Gasparetto, personagem do bonzinho, falo sempre isso, né? O quanto eu fui essa personagem boazinha que queria agradar todo mundo, que não sabia dizer não.
E hoje não, hoje eu sei exatamente o que eu quero e o que eu não quero, né? Então não tenho mais o desejo de agradar a todo mundo. Claro, nós devemos ser pessoas agradáveis, mas não a ponto de nos anularmos, não é? Necessidade de aprovação, quer dizer, antes de qualquer coisa eu tenho que exercer as minhas funções ou realizar todas as tarefas, os meus propósitos de acordo com os critérios que eu tenho. Eu tenho que me analisar se aquilo está bom ou não, né? A necessidade da aprovação faz com que você fique refém do outro, e quando eu tenho certeza absoluta que eu fiz o meu melhor, eu não necessito da aprovação do outro. Se vier, ok, maravilha, muito obrigada, fico grata, né, pelo reconhecimento, mas não é uma necessidade, porque eu sei do meu valor e eu sei que eu fiz o meu melhor, né? Medo de ser abandonado, né? O medo, o complexo do abandono e da rejeição, como tenho falado em vários vídeos, né? Talvez sejam as nossas feridas principais, as nossas feridas primordiais da criança interior, né? Justamente quando, usando ainda o Winnicott, a criança não teve uma mãe suficientemente boa por diversas razões, ela vai se estabelecer como um adulto que vai necessitar, né, de aprovação e de amor, buscando isso de qualquer maneira, não é? E quando ela acredita que alguém que de repente ela goste pode não trazer esse amor como ela gostaria, ela foge, ok? Né? Quando na verdade a gente tem que enfrentar, como eu disse lá, tolerando comportamentos abusivos, né? É isso, a gente tem que ter um limite, estabelecer limite com as pessoas, elas vão nos tratar de acordo com a capacidade que a gente tem de colocar esse limite. Até aqui você vem, daqui para frente não, porque você vai estar me desrespeitando. Ok. Isso é ter poder pessoal, é ter capacidade de autoafirmação, é ser você mesma, não é? Agora, quando eu tenho um limite excessivamente extenso, eu constitucionalmente tenho um limite muito extenso. As pessoas têm que fazer muito para eu deletar da minha vida, de verdade. Mas porque eu acredito na bondade, na verdade, na essência divina, eu acredito nisso. Mas de repente eu estou esticando além do necessário. Eu tenho que observar, porque esticar demais pode ser um desrespeito à minha própria pessoa. E aí? Preciso me respeitar. Então, reconhecer isso também é um atributo da autoestima, do amor próprio, né? Vamos lá. Finalmente, ao dar um passo para avançar, deve haver o equilíbrio entre ousar explorar coisas novas e aceitar a parte que está assustada ou com vergonha e incerteza. Porque a criança interior lembra que no passado, quando desafiava a ordem existente, resultou em punição, humilhação, condenação e privação de amor. Começa lá no bebezinho, como eu disse, né? Na coluninha do prazer, do desprazer, e aí a gente vai usando todos os mecanismos de defesa. Além disso, quando a criança cresce um pouco e ela tem comportamentos inadequados, pais excessivamente rigorosos, críticos, que estão sempre exercendo o poder do julgamento, não direcionando a questão para o comportamento da criança, mas você é bagunceiro, você é qualquer coisa, né? A criança vai internalizando e vai criando uma identidade muito negativa. Eu sou isso, por isso ninguém gosta de mim, por isso eu tenho que arrumar uma forma de me fazer notar e de ser amado ou amada, não é? E então, ao desafiar algo,
realmente a pessoa experimenta todos aqueles sentimentos primordiais lá do passado, mas não tem outra forma a não ser enfrentar o medo. Quando a gente trabalha com fobias, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo para os pacientes. Eu tenho medo de barata. Você só vai curar esse medo quando você conseguir matar uma barata. Não tem outra forma. Eu tenho medo do relacionamento. Eu só vou me curar se eu me permitir me relacionar. Do contrário, não, né? Então, correr o menor risco cura a ferida, ele restaura confiança, coragem e dignidade. Eu tenho uma dislexia espacial, então tenho muita dificuldade para guardar caminhos, muita dificuldade para ir em lugares novos. E obviamente, com a falta do meu marido, muita coisa eu tive que passar a fazer sozinha. E tive um recall para fazer aí no meu carro e precisei ir para a concessionária sozinha. Gente, eu falei que coisa boba, mas quando eu cheguei e resolvi o problema, eu voltei falando para as minhas amigas: uau, consegui! Outro dia tive que buscar minha filha lá na rodoviária de São Roque, não sabia o caminho. Falei, vou usar o Waze, não posso olhar que eu me disperso, mas fiquei ouvindo e deu certo. Eu falei, uau! Então, tô me desafiando naquilo que com essa idade ainda é uma dificuldade por ter esse probleminha da dislexia, né? Ok, mas vamos lá, a gente consegue, né? E à medida que você toma a atitude, eu vou, e você consegue, uau, que coisa bacana, né? Que coisa bacana. A gente se sente muito mais segura, muito mais empoderada, né? Eu não gosto dessa palavra, mas nesse caso, porque é empoderada do seu próprio poder pessoal, né? De conquistar, de correr o risco, de superar as suas dificuldades, as suas limitações que todos nós trazemos. É isso. Então, adorei o texto da Vilma Capuano, correr risco traz cura. Você quer ser uma pessoa melhor? Corra risco, né? Desafie os seus próprios medos, que a partir disso você vai ser uma pessoa muito melhor. Um bom domingo para todo mundo. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.